Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês antes de começar a aula. Eu tinha planejado fazer o módulo 2 em 3 aulas. Uma para esqueleto axial, outra para esqueleto apendicular superior e outra para os membros inferiores. Porém, na minha edição, eu consegui condensar as 2 aulas de membro superior e inferior em uma só, que é essa aula agora. Então, você vai ver misturado, porque é muito parecido as técnicas, só muda um pouquinho o posicionamento e eu vou explicando para vocês aí durante a demonstração. Então, o módulo 2 ficou com 2 aulas. A primeira, que foi a aula aqui passada, e a segunda, que é essa agora, de membros inferiores e superiores, que é o esqueleto apendicular, ok? Então, vamos lá para a nossa segunda aula. Oi, gente, tudo bem? Essa é a primeira aula do segundo módulo, onde nós vamos ver as mesmas técnicas aplicadas ao esqueleto axial, só que no membro superior e membro inferior, que é o esqueleto apendicular. Nessa aula, eu vou demonstrar as mesmas técnicas que foram usadas anteriormente, mas vou fazer alguns comentários de algumas diferenças pequenas que tem, tá? Então vem comigo para as demonstrações e nas próprias demonstrações eu vou explicando as diferenças simples, básicas, que é para vocês se atentarem, prestarem atenção. O objetivo de cada técnica continua sendo o mesmo que foi explicado na aula anterior. Então, essa aula vai ser mais curtinha, que é para vocês só aplicarem o mesmo conhecimento ao esqueleto apendicular e conhecerem alguns detalhes, algumas questões diferenciais, tá bom? Então, vou demonstrar para vocês aqui o deslizamento superficial nos membros inferiores, primeiramente. Minha voluntária no dia da gravação não colaborou muito, veio de bermuda jeans, mas o ideal é que, se for feito em membro inferior assim, o paciente esteja com roupa de banho, para que você tenha acesso às coxas. Aqui já na parte anterior da perna, mesma coisa. O ideal é que você faça o deslizamento por todo o membro inferior até em cima do fêmur, até o quadril. Aqui nesse posicionamento eu estou mostrando deslizamento superficial no membro superior. Como eu falei anteriormente, pode ser feito assim, de barriga para baixo, de barriga para cima ou de lado, tá? Essa é a técnica de relaxamento global. Então, pessoal, vocês viram a demonstração anterior, que foi do deslizamento superficial nos membros inferiores e também nos membros superiores. O que tem de observação para a gente fazer de diferente do deslizamento superficial do esqueleto axial? É o posicionamento. Primeiramente, vou explicar para vocês que o deslizamento superficial, a efleuragem nos membros inferiores e nos membros superiores, a gente faz mais quando a gente vai promover relaxamento total, né? Relaxamento global. E também serve como um ponto de contato inicial, mais uma vez, né? Então, o deslizamento superficial tem esses dois objetivos, ou relaxamento global ou contato inicial para alguma outra técnica, tá bom? Então, em relação ao posicionamento dos membros superiores principalmente, para a gente promover o relaxamento, a gente precisa observar qual a postura mais confortável para o cliente, né? Aí eu demonstrei para vocês dois posicionamentos, tanto o cliente em decúbito lateral, que é virado de lado, quanto ele em decúbito dorsal, decúbito ventral, mas pode ser feito também em decúbito dorsal ou sentado. Como o objetivo é relaxamento, o mais importante é saber
qual o posicionamento mais confortável para o cliente. Então, o posicionamento é bem opcional, né? Bem flexível, individual, de acordo com cada um, tá? E nos membros inferiores, dificilmente a gente vai fazer com a postura sentada, tá? Só se for técnicas de estimulação, mas o deslizamento superficial mesmo, que é para relaxamento, tem que ser mesmo deitado. Aí você vai fazer na face anterior e na face posterior. E aí o paciente vai deitar de barriga para baixo ou de barriga para cima, ok? Vamos lá para a próxima. E agora a gente vai ver o deslizamento profundo. Aqui eu tô demonstrando para vocês o deslizamento profundo. Observem que eu aprofundei mesmo o meu toque, não é um toque mais superficial. E o ideal, novamente, é ir até o quadril, até o glúteo mesmo do paciente. Ou se você estiver tratando uma tensão bem localizada, não tem necessidade de ir até o glúteo, só na região que você queira tratar. Aqui eu tô demonstrando como fazer com os punhos cerrados, com a face dorsal da sua mão, usando esses ossinhos como compressão maior, esses ossinhos da mão que a gente tem como compressão maior. E aqui o deslizamento profundo com o antebraço. Lembrando que o deslizamento profundo também pode ser feito com rolos ou gancho. Aqui eu estou realizando o deslizamento profundo no membro superior até a região do trapézio. Se eu localizar um ponto de tensão maior, eu focalizo ali. Venho do antebraço, da região do punho, até a região do trapézio. E viu agora aí o deslizamento profundo. O deslizamento profundo, mais uma vez, já é uma técnica de tratamento, uma técnica terapêutica mesmo para liberação de tensão. E aí, tensão muscular nos membros superiores é algo bem pontual, não é muito comum de acontecer, só se realmente a pessoa tiver uma dificuldade de movimentação no braço, um pós-fratura, ou um atleta que mexe muito com o braço, enfim. E as regiões que vão estar mais tensas vão ser aquelas que ele usa mais, tá? Pessoas que ficam muito tempo sentadas, ou cabeleireiros que trabalham muito com o braço, também podem ter tensão muscular nos membros superiores. Porém, é muito mais comum que essa tensão se localize na região do trapézio, tá? Mas nada impede que a pessoa tenha um nódulo muscular na região do tríceps ou do bíceps, ou aqui nos punhos. E aí a gente vai realizar o deslizamento profundo, tá bom? Nos membros inferiores é bem mais comum a gente ver tensão muscular em quem trabalha muito tempo sentado, quem tem pouco alongamento, atletas que usam muito os membros inferiores, tem bastante tensão muscular nos membros inferiores. E aí a gente vai realizar as técnicas de deslizamento profundo associado ou não a algum instrumento, como eu já falei na aula anterior, tá? Aí eu demonstrei para vocês o deslizamento profundo com os punhos, com as mãos, com o antebraço, e a gente pode realizar também esse deslizamento com os instrumentos como gancho ou rolos, tá? Então vamos lá agora para a técnica de amassamento. Observe a técnica de amassamento.
eu pego mesmo como se eu estivesse amassando uma massa de pão ou de pizza. Pega com vontade, não precisa ter medo de tocar na pele, no tecido do cliente. Às vezes eu observo muitos alunos tocando só com a ponta dos dedos ou com a borda assim da mão. Aqui observem que eu pego mesmo usando toda a minha mão, com bastante tensão, mas sem beliscar, sem machucar. Ó, no membro superior, a mesma coisa, com a paciente com o mesmo posicionamento anterior. Eu faço amassamento no tríceps, no bíceps, até a região do trapézio. Lembrando de nunca tirar o contato da sua mão com o paciente, isso é muito importante. Eu posso vir até a região da palma das mãos. Olha, aqui eu tô realizando no mesmo local, só mudei o posicionamento do cliente. Mais uma vez, a técnica de amassamento na região anterior da perna. Eu poderia ir até o quadril, mas a minha paciente estava com bermuda jeans, não foi possível. A técnica de amassamento tem os mesmos objetivos que eu falei na aula anterior de esqueleto axial. A diferença, mais uma vez, vai ser o posicionamento dos membros superiores e dos membros inferiores. O amassamento a gente tem como fazer com o paciente sentado, deitado ou decúbito ventral ou decúbito dorsal. Tudo vai depender da região a ser tratada, porque no caso do relaxamento a gente faz tanto na frente como atrás, porque é um relaxamento global que a gente quer. Mas nesse caso do amassamento, que é uma massagem focal, bem localizada ali num ponto de tensão, a gente não tem necessidade de fazer os dois lados. A gente vai localizar a nossa massagem naquela região, ou na região que a gente saiba que está partindo aquela tensão, tá bom? E aí o posicionamento vai depender da região. Se for na região da coxa, do ilho psoas, que é um músculo que geralmente está muito tenso em pessoas que têm dor na coluna. E aí, se for nessa região, o ideal é que a pessoa fique deitada. Se for na região posterior do joelho, por exemplo, que também é uma região bastante comum de ter tensão, aí o ideal é que o paciente esteja deitado em decúbito ventral, de barriga para baixo, ok? Então, o posicionamento vai depender do tipo de dor do paciente, tá bom? Vamos agora para as técnicas de estimulação. Então, essa é a primeira técnica de estimulação, que é a percussão. Lembrando que não precisa de muita força, mas também não muito leve. É uma força moderada para não machucar o cliente, é apenas estimular o seu músculo. Movimentos ritmados. Aqui a segunda técnica de estimulação, que é o beliscamento ou a dígito percussão. Mesma coisa, força moderada. Terceira técnica de estimulação, que é a tapotagem, mãos em meia concha e dando batidinhas na perna, na região que você queira estimular. Movimentos ritmados, constantes. Nunca tirar o contato da sua mão com o cliente, com o paciente. E aqui, apunho
percussão, a outra técnica de estimulação. Todas essas 4 servem para estimular um músculo antes da sua atividade, principalmente para atletas. Aqui a mesma coisa, percussão, só que na face anterior da perna. Observe aqui que na percussão, na perna propriamente dita, eu uso muito a lateral, porque na frente a gente tem a tíbia, que é um osso bem proeminente e pode doer se a gente fizer a percussão em cima da tíbia. Aqui já digito percussão ou beliscamento, vamos até em cima no quadríceps, que é o músculo da coxa, para estimular todo esse membro inferior. Tapotagem, mais uma vez. Mãos em meia concha. Olha, observe que eu estou usando muito a lateral da perna. Na coxa não, na coxa a gente pode pegar bem o quadríceps, mas na perna como, a lateral aí. Na perna como o osso da tíbia é muito proeminente, a gente faz na lateral. Punho, percussão. Mesma coisa. Técnicas de estimulação na face anterior. Aqui já no membro superior, a paciente está em decúbito ventral, de barriga para baixo. Aqui ela está de lado, de decúbito lateral. Eu preferi esse posicionamento para realizar as técnicas de estimulação. Percussão em todo o tríceps. No antebraço, beliscamento ou dígito percussão. Agora, punho, percussão no tríceps. E a tapotagem. As técnicas de estimulação são muito usadas em membros inferiores, porque, como eu já expliquei, são técnicas que a gente usa muito para atletas. E os atletas, geralmente, né, dependendo da atividade, mas muitos usam os membros inferiores, né, porque precisa correr, precisa saltar, dependendo da atividade. Então, os membros inferiores é uma área que a gente vai usar muito a técnica de estimulação em atletas. E aí o posicionamento é esse aí que eu demonstrei para vocês. Primeiro de barriga para baixo, depois de barriga para cima. A estimulação muscular se equipara ao relaxamento. É importante fazer na face anterior e na face posterior. Não vamos localizar em uma região só, tá? Ok? Agora vamos falar para vocês da pompagem e da fricção. Como eu demonstrei aí para vocês, eu uso muito a fricção em tendões. Então eu demonstrei no tendão de Aquiles como fazer a fricção, mas ela pode ser realizada no tendão aqui do bíceps, no tendão do tríceps, no tendão aqui do radial, qualquer tendão que você detecte que tem uma tensão, que a tensão pode estar associada ali a alguma dificuldade de movimentação, vocês podem realizar a fricção, ok? Observem que a pompagem é muito parecida com o deslizamento profundo. A diferença é que eu estabilizo uma extremidade com uma das mãos, que no caso aí a minha mão esquerda está estabilizando e a mão direita vai deslizar.
Aqui eu vou demonstrar para vocês a fricção no tendão calcâneo. Eu faço uma leve compressão e vou movendo o meu dedo seguindo o ritmo do tendão. Eu não deixo o meu dedo deslizar sobre a pele, eu apenas deslizo a pele sobre o tendão. É um deslizamento bem mais profundo e ritmado. Aqui a pompagem com o apoio das mãos e não dos antebraços, do meu antebraço, mas estou fazendo no braço da paciente. Então, é minha mão que está apoiando para que eu possa fazer a pompagem, ó. Aqui eu tô fazendo no antebraço dela, eu tô segurando a extremidade do cotovelo e deslizando para baixo no braço dela. Aqui, ó, ela tá de bermuda, atrapalhou um pouquinho, mas eu tô estabilizando no joelho e deslizando na coxa toda até o quadril. Mais um pouquinho de amassamento. Aqui eu tô demonstrando para vocês, pra gente finalizar, eu não expliquei, mas aqui é a compressão. Eu expliquei na aula teórica, né, anterior, mas aqui eu não falei antes. Essa é a compressão. Quando a gente acha um ponto de tensão, a gente deve retirar essa tensão com deslizamento profundo, amassamento ou compressão. Aqui eu tô realizando a compressão, você deve segurar por no mínimo 30 a 40 segundos. Então, gente, esse foi o final do módulo 2. Tivemos 2 aulas de demonstração prática. No próximo módulo, o módulo 3, vocês vão ver todas essas técnicas aplicadas a casos clínicos. Nós vamos solucionar os casos clínicos que estão no e-book que eu disponibilizei na primeira aula de boas-vindas, tá bom? Beijo, espero vocês lá!